o especializa-se sob a forma de mónadas. A mónada é uma especialização do E nós podemos dizer que é uma especialização porque a própria palavra mónada significa E quando usamos o plural mónadas, seria um paradoxo. É mónada ou mónadas? É ou uns? É uns. É que abaixo do há uma especialização, que é a especialização dos uns. Eu sou tu és outro E a Ana é outro e o João Xavier é outro E somos outros somos uns outros. É uma especialização do absoluto. Allah diferencia-se em letras. Não? A coisa caligráfica no Islão é assim. Allah diferencia-se em 99 nomes. Letras. Então, cada um de nós é uma gestualização de Deus no seu próprio tela. Deus faz assim. Olha, pronto, já está. Uma Paula Candeias. Uma Margarida. Uma Helena Escoval. Lenny Kravitz. E vão saindo uns atrás dos outros. Na verdade, saíram todos ao mesmo tempo, porque as mónadas são coeternas. E a mónada, como vocês se lembram, ao se aproximar de um mundo de dualidade, tem guardiões. É como se os guardiões dissessem assim: o que é que você que é vem fazer aqui ao dois? Estão a ver que isto é um planeta? E, mano, o que é um planeta? Olha, um planeta é uma coisa que gira sobre si própria. Você gira sobre si própria? Não. Eu não giro nada sobre mim própria. Pois, mas aqui gira tudo sobre si próprio. Quer dizer, há um eixo, há primavera, verão, outono e inverno, há noite e dia, há masculino e feminino, há alegria e tristeza, até há síndrome pré-menstrual. O quê? Eu avisei. E a mónada, sabes? A mónada fica naquela escadaria e, sabem, as mónadas hesitam. Mas até que há um momento em que a mónada assume que essa especialização vai se projetar para ver o que é que acontece. Então aqui estamos a contar a história do nosso ser da sétima dimensão para a terceira. Toda a psicologia e até muita da psicologia budista, espiritual, cristã, etc., é muito do mental e do emocional para cima. Aqui estamos a falar do contrário. Como é que o se fez 3? Tu tens aqui estes dois guardiões que dizem, portanto, vamos fazer dois guardiões. Peço desculpa. Há Giacometti. Conhecem as estátuas de Giacometti em Brasília? Pronto, os guardiões da dualidade. É óbvio que isto tem a ver com o tarô. Vocês lembram-se das torres no tarô, com o amanhecer lá ao fundo. As duas colunas do templo da Papisa. Tudo. O que é que são as duas colunas? Quando tu estás do lado de fora do templo, vês duas colunas. Assim que entras no templo e olhas para trás, já não há colunas. Só há uma porta. Elas anunciam que a dualidade começa dali para cá e termina dali para lá. As duas colunas, Joachim, Boas, o que vocês quiserem, sempre anunciam a dialética entre unidade e dualidade. Atravessar as colunas é ir ao encontro da unidade ou, inversamente, entrar no mundo da dualidade. Portanto, são mecanismos fundamentais da psique. A mónada não tem duas mãos, a mónada não tem dois pulmões, a mónada não tem dois rins, a mónada não tem pernas, a mónada não sabe o que é esta coisa do walking, sabes? Que é uma coisa tão especial. Agora, quando ela atravessa o mundo da dualidade para vir para o planeta Terra, isto é o planeta Terra, mais ou menos. E depois tens aqui as nuvens do planeta Terra. E tens aqui as estrelas à volta do planeta Terra. Não acreditou a fazer isto, mas pronto. E depois tens o planeta Terra com os seus continentes, as suas ilhas, pronto. A mónada não consegue interagir, isto é dual. A eletricidade dela é una. Ela é uma especialização do no Sabemos que para a mente é, do ponto de vista estritamente linguístico, difícil de compreender isto. Mas se vocês forem a Saint-Germain, em Saint-Germain tem esta clareza. As mónadas diferenciaram-se no seio do Pai
para que todas as alegrias fossem conhecidas, para que tudo fosse conhecido, para que houvesse movimento dentro do seio do Pai. E quando elas se aproximam da dualidade, é como se estivessem a descer umas escadas. E uma das coisas que é imposto à mónada para ela se aproximar, isto aqui é a sexta dimensão, é o plano monadico. Já sabemos que acima ainda há algo mais, que é o regente avatar, que tu podes representar aqui como um círculo ainda maior que sai do nível desenhável. Eu não sei se é preciso, se é necessário continuar a pôr aqui I am, ou se já podemos, sabes? E para ela se aproximar da Terra, ela tem que criar um sensor. E este sensor, lembram-se dos primeiros encontros da Air School, é a diferenciação do 1 em 7. A diferenciação da luz diamantina em 7 cores. Este é a cauda monádica, é a coluna da vida em nós. E assim que estes sensores existem, isto é, a mónada é. Não sei porque é que as pessoas associam o é ao dourado. Mas uma coisa sabemos, quando Fernando Pessoa dizia o mistério de haver ser, ele está a se referir ao plano monádico. É o plano monádico. E também dizer que é o plano monádico não é nada, porque agora estão lá os Fernandes Pessoas todos a dizer assim, quando os teólogos dizem o plano monádico, eles estão-se a referir ao mistério de haver ser. E basicamente não há ponto fixo, podemos chamar-lhe o que quisermos. Deste nível para baixo, começa a dualidade. E se a mónada não se diferencia com aquilo que nós chamamos o raio monádico, que é este prolongamento, ela não entra num sistema dual. Não pode. É incompatível. E depois disto, estes guardiões dizem, agora tens que te dividir em dois. Então a mónada faz uma cópia de si própria e outra cópia de si própria. Ela subdivide-se em dois polos. E este plano, em que ela se copia em duas direções complementares, para começar a entender a dualidade, sem a qual ela não tem interface com um planeta que roda sobre o seu próprio. Se nós temos assim, isto foi no planeta Terra, não. Há pessoas aqui que não foi na Terra que fizeram o processo de ligação ao cosmos. Há pessoas aqui que fizeram o processo de ligação ao cosmos em Lira. Há seres aqui presentes e atrás desta câmara que fizeram a ligação ao cosmos em Andrómeda. Que fizeram a ligação ao cosmos, vamos lá ver se eu não estou aqui a dizer Sirius, que fizeram a ligação ao cosmos em planetas que giram em torno das grandes centrais de Orion, Próximo, Rigel, Betelgeuse, não sei se estou a dizer os nomes certos, mas Alnitak, Alnilam, Mintak. Mas o processo é mais ou menos o mesmo na medida em que quer a dualidade esteja corrompida, quer a dualidade esteja pristina, é sempre dualidade. Dualidade não é sinónimo de negativo, é sinónimo de polar, manifestação polar. Então aqui a mónada desenvolve um veículo de autoexpressão com o acordo dos deuses, a que nós chamamos o ungido. Não sei se gostam deste termo. E um veículo de autoexpressão, por aceitação com os deuses, a que nós chamamos a sábia. Sábia. A sábia é traduzido aqui nesta zona do Mediterrâneo por Sofia. E o ungido é um nome que se dava antigamente nos mistérios, nas tradições, nas escolas de mistério desde Alexandria até, que é Christos. Christos é só aquele que recebeu o óleo na testa. Sereno, calmo, não há problema nenhum, é só isso. E isso, Christos era passível de acontecer nos mistérios órficos, nos mistérios de Orfeu, nos mistérios de Eleusis, nos mistérios
da, de Mitra, nos mistérios ligados a todas as tradições mais ou menos esotéricas, mais ou menos, porque à medida que tu te aproximas da atividade profunda, não há esotérico e exotérico muito separados, eles estão muito mais integrados. Então tu tens o ungido e a sábia, que são veículos de expressão monádica. Eles não são a mónada, mas permitem a diferenciação monádica. E estes, o ungido e a sábia, dentro de ti, têm que criar a sua própria cauda. Quer dizer, o seu próprio sensor. Então o ungido gera um sensor e a sábia gera um sensor. O que é que são estes sensores? São prolongamentos de energia de raio que são emitidos a partir de um centro de consciência para tomar consciência fora, quer dizer, do universo criado. Ainda estamos muito antes dos 5 sentidos aparecerem. Os 5 sentidos vão aparecer mais à frente. Ou mais abaixo. Estão ligados ao corpo. O que acontece é que quando a mónada projeta o seu raio principal, esse raio principal tem 7 estações, que são os 7 centros, digamos, de cor. São 7 cores. A mónada, ao se projetar para conhecer a dualidade, ela não se projeta em 2. Primeiro projeta o 1 para fora de si. Do ponto de vista das escolas egípcia e babilónica, vocês têm o círculo, tem o centro e depois nasce o círculo. E depois nasce um raio. Mas para nascer um círculo, perdão, primeiro tem o centro e depois tem o raio, só depois é que tem o círculo. E depois tomam um novo centro aqui e vão fazendo a flower of life, a flor da vida, tal como existem Ábidos no Egito, etc. Onde se quer, e que são 7, porque são 6, mais a do centro faz 7. Tem aqui as 7 cores. É um prolongamento. Quando se diz que Deus criou o universo em 7 dias, tanto refere às 7 dimensões macrocósmicas como às 7 dimensões microcósmicas. Quer dizer, dentro de ti. O que acontece é que isto são polos magnéticos. E o que a mónada faz a seguir, depois de se dividir depois de criar o seu sensor, digamos, térmico, sónico e cromático, sem o qual o universo não existe. Sem este sensor, para a mónada o universo não existe. É um sonho. Mas se a mónada se retirar, como aqui estão anjos, arcanjos, devas, operadores cósmicos, engenheiros galácticos, o universo existe sim, sem a mónada. Porque existe, porque a matéria é o aprisionamento da força cósmica em certas leis eternas. Portanto, ela existe na mesma. Mas eu estou a falar de ti, estamos a falar do nosso próprio processo. O nosso não consegue penetrar neste universo se não criar um sensor térmico, cromático, vibracional, psíquico. Ainda estamos antes do nascimento da psique, vê bem. Só que como estes pontos são atratores, quando a força quando a mónada se divide em masculino cósmico e feminino cósmico, ela imediatamente reconhece os deuses locais. Antes disso, ela está acima. Depois disto, ela reconhece os deuses locais. Ela sente Cristo, ou o ungido, e Sofia, e cria veículos para senti-los. Portanto, antes de sentir os planetas, ela tem que sentir os deuses. Eu vou repetir. Antes de sentir os planetas, antes de sentir o planeta onde vai nascer, antes de sentir as oitavas, ela tem que sentir o masculino e o feminino cósmicos. E o masculino e o feminino cósmicos são abaixo do plano monádico. A nossa mónada está além dos deuses. Senão não é uma mónada. É uma espécie de anjo. Não, a nossa mónada está além dos deuses. E ela faz esta difração. O que acontece é que, como estes pontos são magnéticos, a cauda, ou melhor, o sensor do masculino cósmico faz assim. E o sensor do feminino cósmico faz assim. Aqui vocês têm o caduceu de Mercúrio. Ou seja, o prolongamento do masculino cósmico, porque a mónada permanece andrógina e acima. O prolongamento do masculino cósmico implica que ele passe... Eu deixo escapar este ponto aqui, portanto tenho que fazer um ainda mais abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O prolongamento tem que fazer isto, depois isto, depois isto, depois isto, depois isto, depois isto, depois isto. E o prolongamento do feminino tem de fazer este movimento todo.
Isto são os grandes canais de corrente viva, monádica e as energias de raio que passam através de nós. Mas as mónadas ou são do primeiro raio, vontade, poder, ou do segundo raio, amor, sabedoria, ou do terceiro raio, inteligência cósmica, mente cósmica, inteligência ativa. Em nível avatar já é outra coisa. Não há mónadas de quarto raio, não há mónadas de quinto raio, nem de sexto raio, nem de sétimo raio. Só há mónadas dos 3 primeiros raios. Mas as almas, sim, podem ser dos 7 raios. Por exemplo, há aqui pessoas que têm almas de quarto raio. Há aqui pessoas que têm almas do quinto raio. Menos. Mas eu não estou a dizer isto para fazer aquele joguinho tipo eu conheço, sei coisas que vocês não sabem. Não, é mesmo uma sensibilidade que ao fim de uns meses de convívio tu vais percebendo. Agora, isto são 2 centros de consciência. É quase como se pudesses, como nós já fizemos uma vez, chegar aqui e desenhar um olho. Porque vocês imaginam, aqui é o olho uno, não é? Este é o olho de Ra. E chegas aqui e desenhas outro olho. E tens aqui a origem do rosto. Tens a origem... O nosso rosto é só a manifestação mórfica, bioquímica, estrutural, fisionómica do mistério cósmico. Estes nossos dois olhos são a objetivação... Por acaso são... Pessoas que têm olhos lindos, não é? São a objetivação do mistério da divisão da mónada em dois. Por isso é que depois lá dentro, secreto, tens o terceiro. Então, a mónada está para a pineal, como o olho esquerdo está para o Cristo e o olho direito está para a Sofia. E eu acho que isto resolve a luta entre os sexos, porque basicamente tu tens os dois dentro de ti, o problema é teu, antes de ser com alguém. E estes centros de força têm que receber as 3 correntes. A do ungido, a da sábia e a monádica. E só depois disto estar construído é que existe, ou seja, da mónada se ter aceitado dividir em 2, masculino e feminino, projetar-se ao longo destes sensores que reconhecem e dão uma realidade relativa ao universo criado. Só depois disto acontecer é que a alma pode nascer. E a alma é o quê? Bem, com esta engenharia toda, a matéria aqui embaixo, abaixo do sacro, está excitadíssima. Não sei se percebem o que eu quero dizer. A matéria está completamente louca. Porquê? Porque a matéria é algas e líquens, e hidrogênio, e azoto, oxigênio, cálcio, carbono, nitrogênio, ouro, cobre, ferro. A matéria é aquela coisa assim. Se tu não mexeres na matéria, sabes o que é que acontece? Ela fica exatamente na mesma. Como é que eu vou te explicar isto de uma forma assim? Não é explicar, partilhar. Por acaso é muito incrível. Ela em si, ela é inerte. Quando diz incorruptível, estás a falar? Podes corromper porque podes fundir. Sim, ela entrega a si própria, é igual a si mesma. E tem a ver com funções automáticas de Deus o Pai. E uma das funções automáticas de Deus, o Pai, é a gravidade. E aquilo que é uma das grandes constantes deste universo, que só é interrompido por coisas muito sagradas, é a gravidade. As pessoas não andam a levitar sem mais assim. E alguns desertos nórdicos, tipo para além dos fiordes da Noruega, tipo Islândia, em que foram encontrados cadáveres conservados pelo sal e pela pouca quantidade de sol de focas que morreram. As focas também morrem. Mas pela quantidade de sal e pela pouca quantidade de sol, quer dizer, radicais livres e ultravioleta, etc., elas também ficaram embalsamadas, naturalmente embalsamadas. Então tu, à distância parece que estão vivas. E depois chegas lá ao pé e estão mortas. São... Sim, na praia. São as misteriosas focas mortas do norte da Islândia. É mesmo a Björk. E tu chegas ali assim, então, mas estão mortas? Estão mortas. Há quanto tempo? Teste de carbono, 15 mil anos. Assim, 15 mil anos. Percebem a matéria?
Se tu não fores lá cantar flauta, ela não se mexe. Se não houver uma flauta de Krishna, se não houver uma flauta encantatória, a matéria continua, como é que se diz nos contos? Adormecida. É bela, mas está adormecida. É a bela adormecida. Paula? A continuidade é inércia, tem o poder de manter o status quo dos maus. Sim. Mas ela é sempre contínua. É sempre? Ela é descontínua. Ela não é descontínua. Sim. Sim. E é a descontinuidade que cria a corrupção. Ou a evolução. Porque a matéria, sendo contínua, se não houver saltos qualitativos, ela permaneceria sempre no mesmo nível vibratório. Peço desculpa? Não são impostos. Não, nada disso. Não. Então, até aqui não estamos a falar de matéria. Nós estamos a falar de como o espírito, que é o teu espírito, é uma especialização do divino no divino. Enquanto nós não nos sentarmos para contemplar este mistério, digamos, a nossa vida espiritual falta-lhe a pedra de fundação. A pedra de fundação da espiritualidade não é cá em baixo. É no mais alto nível intelectual. Não é intelectual no sentido de entendimento racional discursivo, mas é a intelecção contemplativa. Eu tenho um espírito. Nada de religioso. Chamar espiritual a isto é completamente pré-histórico. Isto não tem nada de espiritual nem nada de religioso. Isto é só um indivíduo sentar-se e ficar quieto. Até que há um momento em que há um colapso das funções mentais normais e o indivíduo vê, eu tenho um espírito, eu sou um espírito. E nem precisa articular isto desta maneira. É só ter a certeza fotoquímica, intelectiva e espiritual de que ele é eterno. Se tu tiveres a experiência de que és eterno, o que significa que estás um bocadinho fora da gaiola dourada, de onde é que vem isso? Que empréstimo é este? É Deus. Quer dizer, é o brilhante. Porque Deus e brilhante etimologicamente é a mesma coisa. Deus é só o que brilha. Theos. Deus. E depois, sabes, daqui a, digamos, a 200 anos, as crianças e os jovens e os nossos bisnetos vão se rir com a ideia de que Deus era um assunto religioso. Vão se rir. Lembras-te? Está aqui um registro da Terra do século XXI que diz que naqueles tempos Deus era um assunto religioso. E havia umas coisas chamadas espiritualidade, que é quando as pessoas se interessavam por Deus. Porque para eles Deus não tem nada de religioso nem de espiritual. É só um facto absoluto. Pronto. Acabou. Já está. E enquanto isto é muito importante nós passarmos isto às crianças e aos nossos filhos. Deus não é, nem existe, nem não existe, inexiste, existe. Forget it. É Deus. Como é que Deus não existe? Seria um defeito enorme. Ora, ele é perfeito. Sendo perfeito, não pode ter o defeito de não existir. Pronto. Mas isto parecem aquelas gigajogas mentais e linguísticas, mas isto merece atenção. E quando tu ficas ali sentado e percebes, eu sou um espírito, estou suspenso e sou eterno. Isto é a mónada. A vibração eterno é a mónada. Fica quieto e sabe, evangelicamente, acho que essa é a frase, aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Para que complicar? E quando tu percebes que és eterno, o que vem a seguir é, eu sou eterno com Ele. Porque Ele é que é eterno. Mas se Ele é eterno, como é que eu sou eterno também? Ou então ainda, como é que... Peço desculpa? Eu sou parte dele, eu tenho que ser. E ainda isto. Será que o eterno que eu estou a sentir é o eterno dele e não o meu? Até que tu dizes, não, mas é o mesmo. Ele é eterno e eu também. Isso, ele ser eterno e tu também, é a mónada. Não dá para... Como é que eu te explicar? Tu não podes levar a mónada a jantar, não podes levar a mónada ao Giorgio Armani e dizer, olha, viste a minha mónada assim, assim. Não podes levar a mónada ao cabeleireiro. Mas a mónada é aquela sensação de Deus é eterno e eu também. Porque se for só Deus é eterno, é uma contemplação metafísica. Não é a experiência monádica. Se for uma coisa do tipo, eu sou eterno, não sei se Deus existe, entraste claramente no universo de Lúcifer. Com todo o respeito,
porque be my guest. Mas a experiência eu sou eterno, eu sou co-eterno com Deus, é a mónada. E a mónada não é matéria. E divide-se em dois grandes polos. A parte crística ou ungida, que é a tua função espiritual masculina, e a parte sófica, a tua função espiritual feminina. Daqui a bocadinho até a árvore da vida da cabala falta pouco. Não sei se me faço entender. Peço desculpa. São 10. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São os 10 Sefirot da árvore da vida. Aqui tu tens Malkut. Como? Tu podes entrar na alquimia. Depois vem a alquimia. Agora, nada disto é matéria. Isto é radiação, vibração, energias de raio, correntes de luz, inteligência ativa. Mas a matéria aqui embaixo, como vocês imaginam, está excitadíssima. E porquê é que ela está excitada? O que é excitação na matéria? É quando a Shakti, que é a deusa maior, que está aqui embaixo adormecida, sente... Deixa eu mudar de cor. A Shakti é submatéria, é intramatéria, é intra-átomos e moléculas. É quando ela sente que o príncipe encantado, neste caso tu, agora podes dizer a princesa encantada e o Shaktu, mas não soa muito bem. Não é que não houvesse pessoas que dissessem, André, inverte lá isso porque eu não estou a gostar nada. Pois, mas quando se diz que o espírito é masculino e o espírito é que desperta, isso é para homens e mulheres. E a Shakti é a potência do universo atingir a mais alta vibração possível. O que é a Shakti? A Shakti é a natureza irredutivelmente a caminho do seu máximo potencial. É a mola intramaterial que busca unir-se à sua origem. Quer dizer, o divino, ao criar o universo inteiro, tirou um bocado de si, não sei se era a costela ou o que é, e pô-la debaixo da matéria. E ao ficar... Não é a costela, isso é outra história. Debaixo da matéria, o que é que ficou? A Shakti sente-se incompleta. Então vocês tanto têm uma pressão de cima para baixo, que é o divino a dizer, eu cheguei, mas eu não vou violar ninguém, estou só a anunciar-me. Vocês têm esta deusa furiosa na base da matéria, a nível protónico, a nível neutrónico, a nível do núcleo dos átomos, que está ali com uma rodazinha, uma cobrazinha vermelha no interior de cada átomo a dizer, já chega, quer voltar para casa. E esse afastamento entre o Deus e a Deus à escala macrocósmica é que gera o calor universal. Não há falta de romance. O universo todo é um romance. O calor universal é a força da Shakti, termicamente, a resistir à densidade da organização molecular, a dizer abre, organiza-te. Sabes, é o impulso da Mãe Divina por baixo da matéria a dizer organiza-te. Hidrogênio não chega, oxigênio não chega, azoto não chega. Vá. Metais raros, ouro, platina, diamante e rubis, safiras. Organizações de carbono cada vez mais altas até que a luz da mãe e a luz do pai atravessam a matéria. No mineral, isso dá origem ao que nós chamamos os metais preciosos e as pedras preciosas. E quando nós dizemos que um planeta de sétima dimensão é mais físico que o nosso, wake up! Sabem uma coisa? O paraíso é muito mais físico que a Terra. Não, é menos denso. Sim, é menos denso, mas é mais refinadamente físico. Por exemplo, nós com 5 sentidos consegues perceber esta realidade física. Tu para perceberes a realidade física, não estou a dizer aguarelas de éter. Realidade física do paraíso, quer dizer da singularidade que contém, para onde todas estas coisas tendem. Segundo o livro Durântia, são necessários, mas é só o livro Durântia, eu não posso passar. São necessários 72 sentidos.
Se nós fôssemos levados agora para o paraíso, que não é um planeta de 7ª dimensão, é o equivalente a um planeta de 10ª dimensão. Exato. Tu não sentias, era tudo preto para ti, porque estes 5 sentidos não são suficientes. Nós não precisamos de menos sentidos para sentir o céu, precisamos de mais. O céu é mais complexo, é mais sensual, no sentido amplo, e é mais físico do que este planeta. Este planeta ainda é um bocadinho metafísico em relação ao céu. E eu não estou a dizer isto para brincar com as palavras. Este planeta é vago do ponto de vista físico. Peço desculpa. É como comparar carvão com diamante. Pronto, são ambos carbonos. Só que um tem um estado muito mais refinado de carbono. Ou é um estado muito mais tenso. Porque, no fundo, o diamante é o carbono levado a uma alta pressão. Então, a Shakti está aqui embaixo. E o termo que o judaísmo lhe dá é Shekinah. E no nosso trabalho, no Terra Última, nós chamamos a esta força a mãe primordial, a mãe original, que guarda em si um poder sobre o espaço, que é o éter primordial. Tenta ver uma coisa. Há dois estados de Margot Fontaine, porque eu não me consigo lembrar nunca de outra bailarina. É um problema. Um estado é a Margot Fontaine sentada a escrever cartas. Consegue imaginar? Ao marido? Estou a falar de Margot Fontaine. Não escrevia para mais ninguém? Ah, que vida tão triste. Só escrevi cartas para o marido. Pronto. Sim, é como ter um Facebook que só tem uma pessoa, que é o marido. Quem é que eu vou falar hoje no Facebook? Tim, o marido. Não, hoje vou para outra pessoa. Tim, o marido. Isso é que é face mesmo. The face. Sim, não é Facebook, é Facebook. Então tens a Margot Fontaine parada a escrever cartas. Depois tens a Margot Fontaine a dançar. E a diferença entre a mãe divina dentro de nós, aprisionada à espera, ou quando tu começas a libertar o éter primordial de ti e na atmosfera e ativá-lo na atmosfera, é a diferença entre uma bailarina que é fantástica mas está quieta e ela estar a dançar plenamente. Isto é, está tudo lá mas está contido. E quando liberta em ti, nas tuas células e nos teus átomos, e liberta na atmosfera. E o contrário também é possível. Tu podes primeiro ativar o éter primordial na atmosfera e ele começa a excitar a base da coluna vertebral na sua função branca. Não vermelha, branca. De qualquer forma, a Shakti... Esta? Em termos da mónada, é a energia de raio monádico. Mas como energia depois, digamos, uma coisa é a presença do raio monádico, outra coisa é quando isto começa a acelerar, Fohat, que é o termo que Blavatsky e os tibetanos dão à energia da mónada branca descendo ao longo da coluna vertebral. Porque como vocês imaginam, isto é a coluna vertebral. Então o que é a nossa coluna vertebral? A nossa coluna vertebral é a materialização da engenharia monádica de descida planetária. Sentem? Isto não é nenhuma brincadeira. Agora, só um segundo. A mónada não tem alma. I'm sorry. E a matéria tem uma alma própria, que é a sua atividade secreta, que é a mãe divina, no âmago da matéria, a mãe original. Mas não tem alma individual. Mas tu tens alma individual. O que acontece é que o diferencial entre a matéria, vou pôr um sinal menos, e a mónada, vou pôr um sinal mais, e toda esta aproximação à matéria gera um epifenómeno, quer dizer, uma explosão que acende e não apaga mais, não é eterna, mas é perpétua. Vocês sentem a diferença entre eterno e perpétuo? Eterno não tem princípio. Perpétuo tem princípio, mas não apaga mais. Por isso é que perpétuo é tão belo. As Éstias sabem muito bem o que é perpétuo. O sacrifício contém fatores de perpetuidade. A ética tem a ver com a perpetuidade. O eterno não é ético. Não sei se me fazem entender.
O que é que no homem o que é que na humanidade é belo? É quando a humanidade pega num pequeno fogo que se pode extinguir e ritmicamente o leva ao ponto em que ele se torna perpétuo. Que é o facho da Héstia. Que é o facho da Héstia. Ou seja, Deus faz coisas eternas, a natureza faz coisas perecíveis, mas só os homens fazem coisas perpétuas. Os homens e o plano intermédio. Tudo o que é entre Deus e o universo pode se tornar perpétuo para depois se tornar eterno. Não confundir isto com a imortalidade transhumanista. Então o que é que acontece? O que acontece é que nesta diferença vibratória, porque o diferencial é astronómico, sentem? Aumenta que a tensão tem que ser compensada. E essa compensação é uma reação do universo. Essa reação do universo é a alma. Ou o eu superior. Ou o higher self. E o que é o higher self? É o nascimento do núcleo a meio, vamos pô-lo aqui, que vibra de forma a aproximar a mónada da matéria. É uma midway station. É uma estação intermédia. Isto é tão bonito porque tu tens uma constante aqui embaixo, que é a matéria, que tem leis muito próprias, para não dizer fixas. Outra constante ali em cima, que é o espírito, tem leis muito próprias, para não dizer fixas. E pelo diferencial tremendo entre os dois nasce a alma. A alma é... Eu não sei de onde é que nasce a alma. Ela vem... É um evento, é um acontecimento. E, no entanto, tem identidade. E rosto. E pessoa. E é real. Eu não sei se a alma é pessoa. Mas é real. Tem uma identidade. Ao ponto de não haver duas almas iguais. Assim como os líquens não se distribuem da mesma maneira numa rocha no norte, mas formam manchas diferentes, e assim como se tu tiveres mesmo atenção, apesar das girafas à distância serem parecidas, quando tu vais olhar para uma girafa, tu dizes, esta girafa tem imensa personalidade. Depois olhas para outra girafa, esta girafa está um bocado mais lerda. Nenhuma girafa é igual à outra. As almas são completamente diferentes umas das outras. E agora vem então o ponto mágico. É que a mónada tem um raio, a tua personalidade tem um raio e a alma tem um raio. E a alma é que se doa, é que vem a ser, quando a alma se mergulha no corpo crístico, quer dizer, quando a alma que nasceu aqui é admitida a estes dois olhos. Lembras-te do corpo crístico ser dois triângulos sobrepostos? Quando a alma é admitida ao corpo crístico, sófico, ela revela a personalidade secreta que vem de Deus para ti. Quando nós integramos... Como? O raio monádico. Quando nós integramos a personalidade, revelamos o raio da personalidade integrada. E o que é mais bonito é que o raio da personalidade integrada é o mesmo que o raio monádico projetado. Uma coisa é o raio da mónada em si. Por exemplo, eu tenho uma mónada de primeiro raio. Não parece, porque uma pessoa não tem que estar aí com a mónada à mostra. Sim, a pessoa não tem que andar aí com a mónada à mostra, não é? Eu tenho uma mónada de primeiro raio. E tenho uma alma de segundo raio. E tenho muito quarto raio na personalidade. Mas o raio da minha personalidade integrada não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o quarto. É outro raio. E o que é interessante é que vamos ver isto com clareza, só para terminarmos por hoje. A integração dos três raios da personalidade revela um raio que é uma vida. É um modo de ser. E é uma atividade divina. Tu és mais quando esse raio se revela do que antes. Esse raio da personalidade integrada tem a mesma vibração que o raio da mónada a descer. Não a mónada no seu próprio plano, mas a mónada a descer e a aproximar-se da manifestação. E
A mónada a descer e a aproximar-se da manifestação faz duas coisas. Assimila para si o corpo crístico e sófico e assimila para si a alma. Na verdade, assimila para si tudo. É mesmo a Deus. Uma coisa a Deus é... Primeiro vem o corpo crístico, primeiro vem o corpo sófico, depois vem a alma. Ou melhor, a alma primeiro entra no corpo crístico sófico e une-se à natureza crística e sófica latentes. Depois a mónada diz, já está, assimila a alma e o corpo crístico sófico e fica sem resistência nenhuma para entrar na personalidade. E essa mónada que vem, já com a alma assimilada, já com o corpo crístico e sófico assimilado, é que se chama a personalidade espiritual. É um anjo. És tu, versão anjo. Só que não se chama anjo. Já chega de confusão. É a personalidade espiritual. E a personalidade espiritual tem o mesmo raio da personalidade integrada. Então elas simplesmente encaixam uma na outra. Não há conflito entre a personalidade integrada e a personalidade descendente espiritual. Caem nos braços uma da outra, fundem-se. Please. A mónada, ao longo do seu percurso de descida, emana uma energia de raio. A alma tem outra energia de Sim, raio. a alma é um acontecimento, como disse a Paula, que tem a sua própria energia de raio. A personalidade integrada tem outra energia de raio. O quarto raio unificador dos três corpos é um outro específico. Exato. O quarto no sentido de ser o quarto. Após, sim, não é o quarto raio no sentido do quarto raio. Sim. Sim, o que vem em quarto lugar, sim. Portanto, estamos a falar de três raios, admitindo que os três corpos já estão unificados. E quando tu falas da tua personalidade espiritual ter um raio, que raio é? Considerando que para todos os efeitos é a alma que é unificada à mónada e que depois A alma depois desaparece dentro da mónada. O casamento entre a alma e a mónada dá origem a um outro raio que é o mesmo da personalidade. Digamos que é a parte espiritual integrada. E depois tens a parte humana integrada. E a parte espiritual integrada anula a alma. E fica só o raio monádico. Não é o raio monádico. Não é o raio da... Não. Deixa-me tentar passar isto. É assim. Isto parece complicado, até que uma pessoa sente... Espera aí, isto é a vida. Isto está-se a realizar em mim. A síntese que se dá em nós dos três corpos, que dá um tal raio que vem a quarto lugar, também se dá entre a mónada e a alma, que No seu próprio nível. no seu próprio nível, sim. que depois se casam com o nível da personalidade. Sim. Obrigada. Ou seja, tu tens o raio do corpo físico, o raio do corpo emocional e o raio do corpo mental. Estes três corpos vêm a dar origem ao raio da personalidade integrada. Portanto, físico, emocional, mental, que dão origem ao raio da personalidade integrada. Eu não vou pôr aqui nada por enquanto. Psicologicamente é o self. Psicologicamente é o self, mas divino ou energeticamente é o raio da personalidade integrada. É que nós estamos a rodar ligeiramente o paradigma aqui. Estamos a passar de um paradigma psicológico para um paradigma da psicologia esotérica, transpsicológico. O que acontece também é que enquanto estes estão a aprender a integrar-se, a alma já tem o seu raio. Imaginemos que é uma alma de quinto raio. Já tem o seu raio. E a mónada, no seu próprio plano, tem o seu raio. Imaginemos que é uma mónada de primeiro raio. Entre a mónada e a alma existe um corpo, que é o corpo cristo-sófico. Um é masculino, outro é feminino. Quem fez estes corpos? A mónada. Tem a ver com aquela diferenciação que ela tem que fazer. Ela tem que decompor o seu androginato em polaridade. E a polaridade monádica acontece por um corpo que é andrógeno, mas tem a dinamização do masculino e feminino, que já não é a mónada, mas o corpo crístico, ou a natureza crística. Vamos substituir isto por outro termo. Solar. Estelar. Este é o nível estelar do nosso ser. Na verdade, é aquilo que em nós está na frequência das estrelas. É muito alto. Está na mesma frequência do nosso Sol. Claro que o nosso Sol é uma estrela de segundo raio, por exemplo, mas está na mesma frequência do nosso Sol. Digamos que a mónada existe Orion para cima.
O corpo cristosófico existe no nível das estrelas, especificamente ligado a Sírios. O nosso plano, a alma anda do causal para este plano aqui. A alma, perdão, o plano causal, sim, está muito ligado ao Sol. E à noosfera da Terra. A noosfera da Terra e o Sol estão na frequência causal. Olhem os corpos do homem. Peço desculpa. Primeiro, corpo físico. Segundo, corpo emocional. Terceiro, corpo mental. Quarto, corpo causal. Quinto, corpo espiritual. Sexto, corpo monádico. Sétimo, corpo divino. São os 7 planos. O que é que não está feito? O que não está feito quando nós vimos a ser num planeta, e eu não saberia localizar isto cronologicamente, o que não está feito é a integração da... Não se fala em integração aqui em cima. Não há integração. Isto é outro fenómeno. Não sei que palavra. Integração é um fenómeno psicológico. Porque sabes, quando tu tens rodas dentadas num relógio, elas estão integradas. Significa que os dentes, os macho e fêmea, estão bem encaixados. Então há as rodas, isso é que é integração, porque é um mecanismo. E em psicologia é a mesma coisa. Tu tens de conseguir que o teu corpo físico não esteja em luta contra o teu emocional. E que a mente não esteja em luta contra o emocional e o físico. Tem que se coordenar, tem que se integrar. Isto não é assim no plano superior.